Desperte. Desperte o seu poder supremo. Onde transformamos sabedoria milenar em força emocional. Aqui você aprende a dominar sua mente e conquistar sua paz. Comente agora. Eu sou parte dessa transformação, para mostrar que está comprometido com sua evolução pessoal. Na correria da vida moderna, ninguém nos ensina como lidar com a avalanche de emoções que nos atropela todos os dias. Você acorda com o celular vibrando. Mensagens acumuladas, cobranças, metas inalcançáveis, problemas que parecem sempre maiores do que você pode suportar. O coração acelera, o peito aperta, você respira fundo, mas sente que está sempre à beira do colapso. Foi assim também com Rafael. Aos 34 anos, ele parecia ter tudo que alguém da sua idade poderia desejar. Um bom emprego, um carro na garagem, um apartamento em um bairro valorizado da cidade. Mas por dentro, ele era um campo de batalha. A ansiedade o consumia em silêncio. As noites eram mal dormidas, os dias arrastados. Rafael vivia para cumprir obrigações, mas se sentia vazio por dentro, como se algo essencial estivesse faltando. O sucesso exterior mascarava uma alma em ruínas. Foi numa madrugada insone que ele encontrou, por acaso, um vídeo antigo sobre filosofia estoica. Um homem de voz calma falava sobre controlar o que está ao nosso alcance e aceitar o que não está. Aquilo pareceu ridiculamente simples, mas de alguma forma, profundamente verdadeiro. Rafael nunca tinha ouvido falar em Epicteto, Sêneca ou Marco Aurélio, mas naquele momento, mesmo sem entender os nomes, ele sentiu que ali havia uma porta, uma chance de sair da prisão invisível que ele mesmo havia construído. Ele não sabia, mas estava prestes a iniciar uma jornada de transformação profunda, não no mundo exterior, mas dentro de si mesmo. Nos dias seguintes, começou a mergulhar em textos milenares. Descobriu que os estoicos enfrentaram guerras, exílios, perseguições e ainda assim falavam sobre serenidade. Eles sabiam o que era sofrer, mas também sabiam como não ser dominados pelo sofrimento. Sabiam como viver com dignidade, mesmo em meio ao caos. Rafael começou a experimentar pequenas mudanças. Respirava fundo antes de reagir a uma crítica. Observava seus pensamentos como se fossem nuvens passando no céu. Parou de lutar contra as emoções e começou a escutá-las. Com o tempo, a ansiedade foi perdendo força, a raiva diminuindo, e a paz, que ele achava impossível, começou a visitar seus dias com mais frequência. Essa transformação não aconteceu da noite para o dia, e não foi mágica. Foi uma escolha diária, um exercício constante, mas foi real. E Rafael não foi o único. Milhares de pessoas ao redor do mundo têm reencontrado o equilíbrio, a clareza e a força interior ao aplicar os princípios estoicos em suas vidas. E você, quantas vezes já se pegou reagindo sem pensar, explodindo por dentro, sofrendo por coisas que não pode controlar? Quantas vezes o medo do futuro ou o peso do passado te impediram de viver o agora com leveza? Se você se identificou com isso, então talvez esteja na hora de conhecer o estoicismo não como uma ideia distante ou um conceito antigo, mas como uma ferramenta viva, prática, transformadora. Neste vídeo, vamos mergulhar juntos em uma jornada de descoberta. Você vai conhecer os pilares do estoicismo, não como teoria, mas como prática de vida. Vamos explorar histórias reais, exemplos do cotidiano e lições que podem ser aplicadas hoje mesmo para você tomar o controle da sua mente, fortalecer seu espírito e encontrar a serenidade mesmo nos dias mais difíceis. Porque a vida não vai parar de ser desafiadora, mas você pode aprender a enfrentá-la com uma alma inabalável. E tudo começa com uma escolha: continuar vivendo no automático, ou dar o primeiro passo para se tornar um verdadeiro estoico moderno.
O primeiro passo de Rafael foi entender uma verdade simples, mas revolucionária. Você não controla o que acontece com você, mas você sempre pode escolher como vai reagir. Essa é a espinha dorsal do estoicismo. Epicteto, um dos maiores pensadores estoicos, nasceu escravizado. Teve sua liberdade e seu corpo violados. Mas mesmo assim ele dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Rafael repetia essa frase em silêncio sempre que algo saía do controle. Quando o trânsito travava, quando o chefe era injusto, quando uma discussão ameaçava explodir. Antes, ele reagia no impulso, gritando, reclamando, se afundando em frustração. Agora, ele parava, respirava e perguntava a si mesmo: isso está sob o meu controle? Se a resposta era não, ele soltava, deixava ir. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Ele aprendeu a fazer uma separação clara. Há coisas que dependem de mim, minhas ações, minhas palavras, minhas escolhas, e há coisas que não dependem. O tempo, a opinião dos outros, o passado. A libertação começou aí. Rafael entendeu que passar a vida tentando mudar o que está fora é como gritar contra o vento. Mas mudar a si mesmo, isso sim está ao alcance. E é aí que mora o verdadeiro poder. A segunda lição que transformou sua vida foi: a adversidade revela quem você realmente é. Quando sua namorada decidiu terminar o relacionamento de anos, Rafael sentiu o mundo desabar. Mas em vez de se entregar à autopiedade, ele lembrou das palavras de Sêneca: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Ele usou a dor como combustível. Mergulhou ainda mais fundo na filosofia estoica. Começou a escrever todos os dias pela manhã, praticando o journaling estoico, um exercício simples e poderoso em que você reflete sobre seus valores, atitudes e emoções. No papel, ele colocava seus medos, suas falhas, suas vitórias. Aprendeu a se observar com honestidade brutal, mas sem julgamento, com compaixão. Essa prática mudou sua mente. Em vez de se perguntar: por que isso está acontecendo comigo?, passou a se perguntar: o que isso está tentando me ensinar? Com o tempo, percebeu que não era o término que doía. Era o ego ferido, a ideia de controle, a ilusão de permanência. Quando soltou isso, descobriu um espaço interno de calma, um vazio fértil, um novo começo. A terceira grande lição foi sobre a morte. Os estoicos praticavam o memento mori, lembrar da morte, não como obsessão mórbida, mas como lembrete de que o tempo é limitado. Rafael começou a viver com mais presença, passou a desligar o celular quando estava com a família, a ouvir com atenção, a valorizar o café da manhã simples, a brisa no rosto, o riso de um amigo. Ele compreendeu que cada momento é único e que viver de verdade é estar inteiro em cada um deles. Essa consciência não o deixou triste, o fez mais grato, mais leve, menos apegado às pequenas irritações diárias, porque quem entende que a vida é breve, escolhe não desperdiçá-la com o que não importa. A quarta lição foi sobre virtude. Para os estoicos, o bem supremo não é o prazer, o sucesso ou a fama. É a virtude. Viver de acordo com seus princípios, mesmo quando ninguém está olhando. Rafael passou a fazer escolhas não com base no que era mais fácil ou confortável, mas no que era certo. Passou a dizer não para o que não ressoava com sua verdade. Parou de se vender por aprovação. Isso custou algumas amizades, algumas oportunidades, mas trouxe algo que não tem preço: integridade, coerência, paz de espírito. Por fim, ele entendeu que o estoicismo não é sobre suprimir emoções, é sobre dominá-las. Sentir raiva, medo, tristeza, tudo isso é humano. Mas reagir cegamente a essas emoções é viver como escravo delas.
O estoicismo ensina a olhar a emoção nos olhos, entender de onde ela vem e decidir o que fazer com ela. É como estar no meio de uma tempestade, mas com o leme firme nas mãos. Rafael ainda sente medo, ainda tem dias difíceis, mas agora ele tem ferramentas, ele tem clareza e, acima de tudo, ele tem escolha. Imagine acordar todos os dias com clareza, saber o que fazer, como reagir, como manter a calma, mesmo quando o mundo parece em chamas. Foi isso que Rafael conquistou com a filosofia estoica. Mas não foi por mágica, foi por prática. A sabedoria dos estoicos não está apenas nos livros. Está nos rituais diários, nos exercícios mentais, nas escolhas conscientes. Aqui estão algumas das práticas que transformaram sua mente e que você também pode aplicar. 1. Journaling estoico. Comece o dia com direção. Todas as manhãs, Rafael abria seu caderno e escrevia 3 perguntas. O que está sob meu controle hoje? Que tipo de pessoa eu quero ser diante dos desafios? Como posso agir com mais virtude? Esse simples hábito de escrever colocava sua mente no eixo. Era como afiar a espada antes da batalha. Em vez de acordar perdido nos pensamentos, Rafael começava o dia com foco e presença. E à noite, ele escrevia novamente: onde eu agi com sabedoria hoje? Onde perdi o controle? O que posso melhorar amanhã? Essa revisão noturna era poderosa, não para se culpar, mas para evoluir. A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Sócrates e os estoicos levaram isso a sério. 2. Visualização negativa. Premeditação dos infortúnios. Um dos exercícios mais contraintuitivos, mas mais poderosos do estoicismo é a premeditatio malorum, a meditação dos males. Antes de uma situação importante, Rafael imaginava tudo o que poderia dar errado, não como paranoia, mas como preparação mental. Ao imaginar que poderia ser criticado, ignorado, enfrentar atrasos ou contratempos, ele se blindava emocionalmente. Não era pego de surpresa. E mais, percebia que mesmo que tudo desse errado, ele ainda teria a si mesmo, sua integridade, sua calma. Esse exercício não gera medo, gera força. Treine para o pior e você estará pronto para tudo. Marco Aurélio 3. A disciplina da ação. Foco no dever, não no resultado. Os estoicos ensinavam que o caminho da serenidade está em fazer o seu melhor e soltar o resto. Rafael aprendeu a dar 100% no trabalho, sem se apegar ao reconhecimento. A treinar com intensidade, sem obsessão pelo corpo perfeito. A amar profundamente, sem exigir que o outro corresponda da mesma forma. Isso mudou tudo. Antes, ele vivia ansioso pelo resultado, pela aprovação, pela resposta do mundo. Agora, ele aprendeu a viver no presente, a agir com excelência por escolha, não por necessidade de validação. Você só tem poder sobre suas ações. O resultado é bônus. 4. Controle interno. Separação entre estímulo e resposta. Essa talvez seja a técnica mais libertadora de todas. Quando alguém te ofende, o impulso é reagir, gritar, rebater. Mas os estoicos ensinam, entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço está sua liberdade. Rafael treinava isso em situações cotidianas. Quando alguém o cortava no trânsito, ele sorria. Quando recebia uma crítica, ele escutava. Quando sentia raiva, ele respirava fundo. Ele aprendeu que você não precisa ser refém das emoções. Você pode senti-las, sem ser dominado por elas. Isso é autocontrole. Isso é poder. 5. Meditação estoica. O silêncio que fortalece todos os dias. Por 5 a 10 minutos, Rafael ficava em silêncio. Sentava-se em um lugar calmo, fechava os olhos e apenas observava seus pensamentos. Não para julgá-los, mas para perceber que ele não era seus pensamentos. Ele via a ansiedade passar como nuvem.
a raiva surgir e desaparecer, o medo gritar e depois silenciar. Essa prática o conectava com algo mais profundo, um centro de serenidade que não se abalava com as tempestades da mente. Isso é o que os estoicos chamavam de ataraxia, uma paz imperturbável. 6. Viver de acordo com a natureza, com sua essência. O estoicismo ensina que viver bem é viver alinhado com sua natureza racional e virtuosa. Rafael passou a fazer escolhas mais simples, menos impulsivas, mais coerentes. Ele deixou de lado o excesso de distrações. Reduziu o consumo. Reorganizou seus valores. Não buscava mais parecer bem, buscava ser alguém melhor. Essas práticas não são mágicas, mas praticadas todos os dias, elas criam um escudo, uma bússola, uma nova forma de viver. Rafael não se tornou invencível, ele se tornou consciente, e isso fez toda a diferença. Os meses passaram, as crises não sumiram, o mundo não ficou mais fácil. Mas Rafael estava diferente. Ele já não era mais o mesmo homem que acordava com medo, que vivia em função das opiniões alheias, que se perdia em pensamentos ansiosos e explosões emocionais. Algo dentro dele havia mudado. Algo havia acordado. O silêncio agora era um aliado. Antes, o silêncio o incomodava. O barulho da própria mente era insuportável. Mas agora, ele o buscava. Aprendera que o verdadeiro ruído não está no mundo, está dentro de nós. E que só no silêncio se escuta a própria alma. As emoções não o dominavam mais. Raiva, ele ainda sentia, mas não reagia no impulso. Ansiedade, ela surgia, mas não tomava o volante. Ele aprendeu que sentir não é o problema. O problema é ser controlado pelo que se sente. E agora, Rafael tinha uma nova habilidade, a resposta consciente. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Marco Aurélio. Ele reconstruiu sua identidade. Não era mais o cara que tentava agradar a todos, nem o que buscava validação nas redes sociais, nem aquele que se destruía por dentro tentando manter uma imagem de sucesso. Agora, ele era alguém inteiro, alguém que sabia o que era certo e que escolhia o certo, mesmo que ninguém estivesse olhando. Ele não vivia para ser visto, vivia para ser verdadeiro. A vida ainda testava Rafael, mas ele estava pronto. Veio uma demissão inesperada, um conflito familiar doloroso, uma perda que o abalou profundamente. Mas pela primeira vez, ele enfrentou tudo isso em paz, não com frieza, mas com serenidade, com coragem, com clareza. Ele não fugiu, não se escondeu, apenas viveu, encarou, superou. E no fim de cada desafio, ele não perguntava: por que isso aconteceu comigo? Ele perguntava: como posso crescer com isso? O que a vida está tentando me ensinar? Como posso ser melhor diante disso? O estoicismo não o blindou da dor, mas o libertou do sofrimento inútil. Rafael aprendeu a diferença entre o que dói e o que nos destrói. A dor é inevitável, mas o sofrimento muitas vezes é uma escolha. Ele escolheu não alimentar pensamentos tóxicos, não se perder no que não pode controlar, não carregar o peso do mundo nos ombros. Ele passou a carregar apenas o que era dele, suas ações, suas escolhas, seu caráter. Ele se tornou um homem livre, livre da opinião alheia, livre da raiva impulsiva, livre da escravidão emocional, livre da necessidade de parecer feliz, livre do medo de falhar. E foi nesse momento que ele percebeu: a verdadeira liberdade não é fazer o que quiser, é não ser escravo de si mesmo. E agora é a sua vez. Essa história poderia ser apenas sobre Rafael, mas ela também pode ser sobre você. Você que está cansado da ansiedade, você que sente que perdeu o controle sobre suas emoções, você que busca paz num mundo caótico, você que quer parar de reagir
e começar a viver com intenção. O estoicismo não é um dogma, é uma prática, uma lente para enxergar o mundo. Uma armadura invisível, uma espada de lucidez. E o melhor, está disponível agora. Não custa nada, só exige uma decisão, a de se tornar o protagonista da sua própria vida. Você pode começar hoje, escrevendo no seu caderno, refletindo antes de reagir, visualizando os desafios como testes e, acima de tudo, se perguntando a cada dia: isso está sob meu controle? Estou sendo guiado pela razão ou pela emoção? Estou vivendo com virtude ou apenas sobrevivendo? Rafael encontrou serenidade, disciplina, clareza. Ele não nasceu assim. Ele escolheu esse caminho, um dia de cada vez. E agora, talvez seja a sua hora de escolher também. Porque o mundo não precisa de mais gente reativa. Precisa de pessoas conscientes, fortes, calmas, corajosas. Pessoas que, mesmo em meio ao caos, caminham firmes, como uma rocha em meio à tempestade, como um verdadeiro estoico. O estoicismo não é sobre virar um robô sem sentimentos, é sobre dominar a si mesmo. É sobre agir com razão, no lugar de reagir por impulso. É sobre ser a rocha firme em meio ao caos do mundo. Se essa história te tocou, te fez refletir, então talvez ela esteja te chamando. Talvez seja a hora de parar de fugir de si mesmo e começar a construir o seu próprio caminho estoico, um passo por dia, um pensamento por vez, uma escolha de cada vez. E se você quer continuar nessa jornada comigo, se quer mais vídeos que te provoquem, te transformem e te ajudem a vencer a si mesmo todos os dias, então já deixa o like agora, porque isso mostra que esse tipo de conteúdo faz sentido para você. E mais importante, comenta aqui embaixo qual parte da história do Rafael mais se conectou com você. Ou melhor, compartilha comigo qual é o seu maior desafio hoje, e eu posso transformar isso num próximo vídeo. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio dessa série estoica que a gente está criando aqui. Porque a vida não vai ficar mais fácil, mas você pode ficar mais forte. E isso só depende de você. A gente se vê no próximo vídeo. Memento mori e siga firme.